Olá! Estamos aqui bem na porta do Natal. E a liturgia deste quarto domingo do Advento nos traz uma reflexão, sabe? Uma reflexão muito profunda sobre a fidelidade de Deus, que se contrasta e muito com a nossa desconfiança humana. Hoje a gente vai mergulhar num sinal prometido há séculos e entender como ele ainda fala com a gente hoje. Dá para sentir, né? A atmosfera está mudando. A gente vai deixando para trás aquela figura mais austera de João Batista e entrando na intimidade de um mistério que está logo ali, batendo a porta. As velas do Advento, quase todas acesas, são esse anúncio: a luz do mundo está para chegar. E a nossa reflexão de hoje vai conectar dois homens separados por nada menos que 7 séculos. De um lado, o rei Acás, lá no seu palácio em Jerusalém. Do outro, José, um carpinteiro simples de Nazaré. E o que é que une esses dois? Um sinal divino, uma profecia que atravessa o tempo. Mas para a gente entender a força desse sinal, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para aquele momento de crise que deu origem a tudo isso. Então vamos lá, para Jerusalém do rei Acás. Olha só que jornada impressionante dessa profecia. Ela nasce no meio do desespero do rei Acás e, depois de 700 anos de espera, 700 anos, ela finalmente floresce na casa humilde de José em Nazaré. É uma promessa divina que foi tecida com a paciência dos séculos. A situação de Acás era, assim, desesperadora. Imagina só, ele estava no trono de Judá, mas via Jerusalém completamente cercada. Reis inimigos não ameaçavam só a cidade, mas o futuro da própria linhagem de Davi. O medo era tanto que paralisava todo mundo, do rei ao povo. Um cenário de puro terror. E é aí, no auge do pânico, que Deus faz uma oferta simplesmente extraordinária, através do profeta Isaías. É como se ele desse um cheque em branco. Acás, peça o que você quiser. Qualquer sinal, qualquer milagre, do mais profundo ao mais alto, e eu vou te mostrar que estou protegendo a casa de Davi. Uma prova de confiança, assim, total. E a resposta de Acás, à primeira vista, parece até piedosa, humilde. Não pedirei, não tentarei o Senhor. Mas, por trás dessa fachada de fé, a verdade era bem outra. Pois é, a recusa de Acás não vinha da fé, mas justamente da falta dela. Era pura hipocrisia. Ele já tinha feito os cálculos políticos dele. Para ele, era melhor confiar numa aliança militar com a poderosa Assíria do que na promessa de Deus. Ele queria ter o controle, sem dever nada a ninguém, muito menos a Deus. Mas Deus não se cala diante de um coração duro. Se Acás não pede um sinal, ele mesmo impõe o seu. Um sinal que vai muito além de qualquer estratégia humana. Ao medo do fim de uma dinastia, Deus responde com a promessa de um nascimento milagroso, um que vai tornar essa dinastia eterna. É a soberania divina se mostrando na história. Vamos agora focar um pouco no coração dessa profecia, mergulhar na profundidade desse sinal. O que é que significa, afinal de contas, Emanuel? Essa pergunta é crucial, porque veja bem, tem gente que diz que Isaías só estava falando de um nascimento comum. Mas, se fosse só isso, cadê o milagre? Onde estaria o sinal extraordinário, poderoso o suficiente para calar o medo de um rei e de um povo inteiro? Não faria sentido, né? O sinal tem um nome. E esse nome não é só um nome, uma etiqueta. É uma definição. É uma declaração de identidade. Emanuel, em hebraico, significa literalmente Deus conosco. Vamos deixar essa frase ecoar um pouquinho. Deus conosco. Isso não é uma metáfora, não é uma força de expressão. É a promessa da presença real de Deus aqui na Terra, em carne e osso. O sinal que Acás, no seu cinismo, rejeitou, se tornaria a salvação do mundo. E agora vamos dar aquele salto no tempo, avançar os 700 anos para ver como essa antiga profecia finalmente encontra o seu destino. Vamos sair de Acás e chegar em José. José também se vê no meio de uma crise. Um homem justo, que de repente descobre que sua noiva, Maria, está grávida. É um mistério que o angustia, um aparente escândalo que, na verdade, era o plano divino se desenrolando bem na frente dele. E aí, no sonho de José, o anjo não vem com uma mensagem totalmente nova. Ele cita palavra por palavra a profecia de Isaías. Aquele evento humilde lá em Nazaré é conectado diretamente à promessa grandiosa feita a um rei séculos antes. Para José, que conhecia as Escrituras, o sinal era claro, inconfundível.
O contraste entre os dois é absoluto. De um lado, a gente tem Acaz, com toda a sua desconfiança, seus cálculos políticos, sua recusa do sinal. Do outro, José, com sua fé, sua obediência, sua acolhida. Um confiou nos exércitos humanos, o outro confiou unicamente na palavra de Deus. Certo. Mas o que essa história tão antiga de reis, profetas, anjos e sonhos significa para nós hoje? Como é que esse sinal se manifesta no nosso dia a dia? A mensagem central é essa, e ela é muito poderosa. Nós não precisamos mais esperar por sinais. O sinal definitivo já nos foi dado. E esse sinal é uma pessoa, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Deus não está longe. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, aqui e agora, bem no meio das nossas lutas. Então, o convite que fica é para uma mudança de coração, sabe? Sair da lógica calculista de Acaz e entrar na atitude de acolhida de José. Primeiro, levar a Deus nossos problemas, pedindo a graça de enxergar a presença dele. Segundo, contemplar o presépio, meditar sobre o impossível que se tornou real. E terceiro, preparar a nossa casa interior para receber o Natal, buscando a reconciliação e a paz. E a gente encerra com essa reflexão, que fica para cada um. A profecia se cumpriu, o sinal foi dado. O grande desafio que permanece para nós é, no meio da correria, das preocupações da vida, como é que a gente reconhece a presença real, constante, do Deus conosco?